Pessoal, obrigado pela presença de todos. Este ano teremos uma grande oportunidade. A época de chuva não será tão chuvosa assim. E como é que isso pode ser bom, diretor Denguerson? Explica, Chico Cunha. Quando tem menos chuva, o pessoal relaxa. E este ano nós iremos bater a nossa meta. Se toda a família for como essa que ajuda a gente, com certeza. Olha aí esse vaso sem areia, a caixa d'água destampada. O pneu cheio d'água descoberto. Agora chega de zumbido e vamos nessa! Somos a Aedes e nada nos impede! Pare o mosquito. Em caso de sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Governo do Ceará. Olá, o Focus Colloquio de hoje é muito especial por trazer uma dimensão, digamos, diferente, pelo menos do ponto de vista formal, da Universidade Federal do Ceará. No caso, a questão da cultura. Sim, a UFC tem agora uma pró-reitoria de cultura, ou seja, a cultura inserida de forma institucional no cotidiano da UFC. O primeiro pró-reitor de cultura da história da UFC é o professor Sandro Tomás Gouveia, acreano, de Rio Branco, 55 anos. Sandro é formado em Química Industrial pela UFC, é mestre em Química pelo Instituto de Química de São Carlos, lá da USP, de São Paulo, e doutor em Química pela Universidade também da Federal de São Carlos. O pró-reitor é professor associado da UFC, tendo coordenado o bacharelado em gastronomia e dirigido o Instituto de Cultura e Arte da Universidade. A nossa mesa de hoje tem a volta do advogado Dimas Oliveira, que agora está na presidência do CETRED, esse importante braço da UFC, que foi fundado em 1964 como parte integrante de convênio celebrado entre a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e o governo brasileiro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e eu fiz questão de abrir esta nossa conversa exatamente com essa novidade, professor Sandro, uma pró-reitoria de cultura. A universidade é cultura, por natureza, né? por DNA, né? Mas eu considerei muito inteligente esta institucionalização, assim, ou a organização da política cultural da universidade. Isso é comum na universidade brasileira e muito obrigado pela sua presença, professor Sandro. Obrigado, Fábio. Bem, comum não é, vai ficar, né? Na verdade, assim, esse é um processo que a gente percebe das universidades, né? Então, atualmente, nós temos 4 universidades, a mais antiga é a de Juiz de Fora, que já tem 17 anos, depois a do Cariri, né, com 6 anos, com 1 ano e meio tem a de Federal de Minas Gerais e agora a nossa. Né? Então temos 2 no Ceará, né? 2 no Ceará e 2 em Minas. Em Minas, né? Isso diz muito. Diz. Agora, se a gente pensa um pouquinho, né, olhando a perspectiva da nossa universidade, na verdade, a questão da cultura sempre permeou, né? Então, você tem equipamentos aí que surgem na época da própria criação da universidade, né? Então, você tem o museu, você tem a rádio, a Casa Amarela. Agora, o que você não tinha, né, e o que a gente pretende fazer, porque esse é um processo de construção, né, é gerar uma política integrada, né, desses equipamentos e com outras ações que a gente quer desenvolver também. Como quais? O primeiro desafio é isso, organizar esses equipamentos, né, são 9 equipamentos ao todo, né, que estão envolvidos na pró-reitoria. Isso amplia, inclusive, o espectro que a gente tem como cultura. Por exemplo, a Seara da Ciência, né, que é um espaço para a difusão do conhecimento científico, também está na Pró-Reitoria de Cultura. Então, a gente entende que a cultura científica, a cultura acadêmica, ela também precisa entrar, né, nesse rol, nesse processo, né? Então, nós temos aí esses novos equipamentos, que a gente está fazendo já um processo, né, de compartilhamento de ideias, né, de propostas, de diálogo entre eles. Esse é um primeiro momento. Um segundo momento, há uma preocupação nossa de que, na verdade, essa pró-reitoria ela precisa ter uma política, por exemplo, de viabilizar esse potencial cultural para toda a universidade, nos processos formativos dos nossos alunos. Então, a gente vai fazer, por exemplo, já começou, né, um diálogo com as pró-reitorias de graduação, de pós-graduação e de extensão, na medida em que a gente entende que aquele aluno universitário ele não vem só para fazer, né, a sua formação técnica do seu curso, mas ele precisa ter esse olhar mais holístico. Eu acho que a cultura pode fazer isso. Então, a gente, inclusive, está discutindo mecanismos, né, que esse aluno possa ir fazer esse percurso, né, das atividades
que a Pró-Reitoria vem desenvolvendo e que isso entre, por exemplo, na estrutura curricular dele, isso entre como uma atividade complementar. Né? O reitor Custódio Almeida esteve aqui no Fox Colloque e uma parte da entrevista foi exatamente tratando dessa questão, desse fator cultura UFC. Ela está, a sede da nossa universidade, da reitoria da UFC, é na Avenida da Universidade, né? Parte da minha vida eu passei ali também, é um corredor cultural muito importante para a cidade e o reitor falou de uma maneira de retomar e dar outra dimensão àquele corredor cultural. Isso está passando também pela Pró-Reitoria de Cultura, Sandro? Sem dúvida, sem dúvida. E de que forma? Bom, primeiro nós dialogamos muito com o Departamento de Arquitetura, quem fez o projeto, né, inicial, porque a ideia é se criar um grande corredor, né, uma via de cultura ligando a reitoria até a Estação das Artes, e depois a gente já até entende que hoje em dia com a criação do campus Iracema isso vai até o Dragão do Mar, né, o Instituto Dragão do Mar, e aí nessa via, né, seria, pra você ter uma ideia, Fábio, entre a reitoria e a Estação das Artes nós conseguimos mapear 25 unidades de cultura, né? Entre as da própria universidade? Entre da universidade, entre do governo do estado, do município e também privadas. Né? Então, assim, é um grande, né, aporte aí de um espaço único na cidade. Único. Né? E eu entendo, né, e é uma concepção nossa também, que esse corredor ele pode ter um outro potencial. Ele não precisa ser somente uma via de acesso aos equipamentos. Né? Mas o próprio corredor ele pode se caracterizar, e ele deve se caracterizar, como um equipamento de cultura, né? Porque a gente tem várias linguagens de rua que eles podem ser expressos ali desde que você tenha espaço, né? Então a ideia é modificar toda a via de acesso, né? Deixar um ambiente mais fluido, né? Para que todo mundo possa utilizar. Modificar do ponto de vista arquitetônico. Arquitetônico, isso, e colocando alguns elementos, né, urbanos que possibilitem isso. Então você colocar, por exemplo, espaço que você possa ter o grafite, você possa ter o lambe, né? Que você possa ter expressões de rua, expressões de circo, por exemplo, ao longo da via. Então, para que aquilo ali vire um grande passeio, né? E um momento, um espaço de expressão artística também. Sem dúvida, retomando aquela via histórica, né? Aquela via ligava o centro de Fortaleza, o centro antigo, onde nasceu a cidade, ao distrito da Parangaba, né? Então, ela era de pedra polida, aquele piso, né? Ainda está lá, né? Aquele piso. Está coberto pelo asfalto, né? Eu acho que também que a iluminação também ainda, eu acho que há fotos antigas que mostram exatamente como era aquela via. E lá está o CETRED também, nesta mesma via, Dimas, colaborador do Fox, aqui já participou várias vezes do nosso Fox Colloque como comentarista de política e outros temas, e está na presidência do CETRED, que é o Centro de Treinamento da UFC, um órgão extremamente importante, que claramente está passando por uma revitalização na sua ação e no seu conceito. Dimas, a importância disso para a cidade, desse trabalho da Pró-Reitoria de Cultura, desse pensamento que está sendo institucionalizado, está sendo trabalhado de maneira mais organizada e numa via extremamente importante da cidade, né? Eu acho ótimo estar aqui com você, Fábio. Já tivemos para discutir outros assuntos e com o Sandro, que eu já conhecia mais à distância, que para mim foi uma grata surpresa quando se cria a Pró-Reitoria, porque muitas vezes você cria instrumentos poderosos, mas você erra na escolha das pessoas. Não é? Verdade. Não é a institucionalidade que cria a vida. Você tem que combinar os aspectos estruturais com pessoas que são capazes de realizar o desiderato desses órgãos. O Sandro, para mim, foi uma grande escolha do Custódio como reitor. Né? Nós somos de uma mesma geração e você tem exata dimensão do que significa nesse contexto essas escolhas. Principalmente após o tumultuado governo passado, governo federal, com todos os problemas que a cultura teve que suportar. Então, é com muito talento que se vê esse tipo de iniciativa. O CETRED foi criado em 64, quer dizer, há muito tempo, praticamente 60 anos, pela OEA, e poderá, efetivamente, também mergulhar no contexto dessas novidades e ser impelido a apoiar esse tipo de iniciativa, com todas as possibilidades que ele carrega historicamente. E você tem
É quase que surreal que a Universidade Brasileira praticamente nasce na ditadura, mas, por exemplo, Martins Filho compreendeu de maneira simbólica, a concha acústica é a expressão disso. Eu tive a oportunidade de conversar uma vez com ele, quando ele estava vivo, evidentemente, e ele falava da importância da concha acústica como um momento de cultura para um conjunto da cidade. E por mais que a cidade tenha se desenvolvido para outros lugares, a Gentilândia, aquele equipamento, as casas de cultura, a própria reitoria, e depois eu queria até que o pró-reitor Sandro tocasse nisso, a reitoria vai se transformar cada vez mais num equipamento em que a cultura possa ali se estabelecer. E nós vemos uma cidade muito pobre, muito estanquizada, né? Quando a gente, por exemplo, fala da Casa Vovó Dedé, que fomos várias vezes visitar, quer dizer, aquele esforço imenso de se fazer isso nas periferias. E a arte é redentora. Então, a escolha da criação de uma pró-reitoria, para mim, já é o reflexo dessa profunda compreensão de que a arte, ela consegue salvar as pessoas, consegue salvar a juventude. E integrando isso, esse esforço no corredor cultural até, se eu não me engano, a Praça João Tomé, não é isso? Sim. O corredor cultural, isso é um presente para a universidade. Esse é o primeiro. Quando desce para a ideia do campus novo, que vai se instalar numa área que, do ponto de vista da formação da cidade, também muito forte na cultura, né? Verdade. Porque você desce lá, é uma integração. É verdade. É porque é curioso, Fortaleza nasceu de costa para o mar, né? De voltada para o sertão. E aquela área cresceu Campos meio Iracema. a Praia de Iracema cresceu meio que divorciada do centro. Isso. Né? Porque era uma área comercial antigamente, nasceu dessa maneira e tal. E agora é o momento de integrar. Eu acho que esse projeto tem tudo a ver com integração de três estruturas, equipamentos ou áreas da cidade extremamente importantes que nunca falaram muito bem. Sim. Uma com a outra, né? E tem uma coisa interessante aí quando você coloca a questão do campus de Iracema, né? Porque, por exemplo, há uma preocupação Eu queria só, eu acabei, desculpa, Dimas e Sandro, falando desse campus de Iracema sem dizer exatamente o que era. Né? Embora o reitor tenha falado aqui, eu queria que você situasse o que é esse campus de Iracema, que vai falar com o centro da cidade e com a ideia é essa, e também com a área do corredor cultural do Benfica. Tá. Bom, o campus de Iracema, então, vai ser o 4º campus da universidade, na cidade de Fortaleza, né? Ele vem primeiro para atender uma demanda interna nossa, que era a questão de um espaço para o Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, né? Porque ele está no Meireles, mas ainda numa condição muito ruim, né? Porque não consegue expandir. Então ele vem para o campus Iracema, e também há a perspectiva de, por exemplo, de você ter alguns cursos do ICA, uma parte do Instituto de Cultura e Arte no campus Iracema, né? E aí essa é a ideia, né? Que se tenha essa unidade aí. E, obviamente, com isso, o espaço, né? Tem toda uma tratativa com o governo do Estado e com o governo federal, né? Tanto o governo do Estado quanto o governo federal já sinalizaram, inclusive, com protocolos, né? De cessão de espaço, cessão de prédios. E aí o campus surge a partir disso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a ideia é que a gente consiga fazer uma inserção da universidade naquele local de uma forma diferenciada. Como assim? Porque até então, os campos da universidade chegam e depois é que a universidade começa a dialogar com a comunidade, né? A gente quer inverter esse processo. E a pró-reitoria ela vai ter um papel fundamental nisso, né? Então, a ideia é que a universidade chegue primeiro à comunidade, que a gente comece a dialogar enquanto ações de cultura, ações de extensão, né, para que depois a universidade se instale, porque a gente sabe que tem todo um trâmite aí, né, para a execução de prédio e tudo mais. Então, até isso acontecer, a gente começa a trabalhar com alguns projetos, né? E a Pró-Reitoria de Cultura já está com projetos, né, em parceria com alguns professores, né, e para que a gente possa avançar com relação a isso, né? Compreendo. E o CETRED, onde é que entra nessa história, Dimos? O que é que pode fazer para esse projeto? Eu posso dar o gancho, que aí ele pode, pega... por favor. Bom, uma das coisas, quando o professor Custódio nos convidou, né, tinha alguns questionamentos nesse diálogo que a gente fez com ele, e um deles era a preocupação da sustentabilidade da área da cultura, né? A gente entende que Sustentabilidade, você está falando financeira? Financeira, né, de parceria, de uma série de questões, né? E a gente entende também que, por exemplo,
o custeio do federal para a universidade é um só, né? Então, assim, você vai ter a cultura competindo com a verba da graduação, do laboratório, de uma série de infraestrutura. E acho que, e aí eu vejo que a cultura ela tem um potencial muito grande, né, de parcerias, né? E essas fundações, né, no caso do CETED, mas nós temos as outras, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer esse diálogo, né? Consiga fazer diálogos de maneira a buscar parcerias, buscar projetos que sejam sustentáveis, né? E aí, quando a gente busca esses projetos, obviamente, que tem todo um arcabouço aí legal que a gente, né, procura, mas é uma preocupação nossa com isso, né? Então, nós vamos ser parceiros de primeira ordem aí com as fundações para que a gente possa avançar com relação a isso. Porque você sabe que, às vezes, trabalhar com culturas exige que a gente tenha, por exemplo, uma flexibilidade nesses processos de produção artística, né, que, às vezes, nem sempre a máquina burocrática permite. Né? Então, é preciso a gente achar mecanismos que a gente possa ter que não limite, né, as nossas ações nessa perspectiva. E eu acho que o CETED é um parceiro nesse sentido. Dimas? Um dos aspectos da institucionalidade do nosso terceiro mundo é uma quantidade imensa de regras formais, principalmente quando se trata de universidade. Todo funcionário, todo professor universitário ele é regido pelo 8.112. E todas as compras governamentais, toda a movimentação com o mercado, ela é precedida de uma série de regras. E esse é um problema do Brasil inteiro. Você tem os artistas que já pensam nos conteúdos. Aí o artista pensa no conteúdo, faz uma produção, desenha uma peça para teatro ou uma obra de arte, e a partir dele vai para o mundo hostil do mercado, sem ter, consequentemente, quem o ajude. Então, os editais são paupérrimos, quer dizer, praticamente transformaram os artistas em pedintes, né? E quando consegue o edital, são anos para se receber o edital. É como se a cultura fosse, de fato, algo completamente secundário. E se observa isso no orçamento dos municípios. Né? O secretário de Cultura não recebe nada. Quer dizer, o que revela também profunda incompreensão da arte, inclusive com elemento de recurso, com capacidade de arrecadação. Sim. Né? Quer dizer, isso é um ponto e de geração de renda também. Né? Geração de renda. Né? Então, acho que o CETRED é uma instituição que tem 60 anos e tem seu braço fundacional também, que nós estamos com o professor Rabelo, que foi uma grande escolha do reitor, porque o professor Rabelo ele veio da SUDENE, veio do BNB e foi, durante 8 anos, o secretário de Desenvolvimento Econômico da agência do Camilo. E o Rabelo sempre dizia o seguinte, que ele esteve do outro lado de quem emprestava dinheiro. E ele disse que esses órgãos têm muito recurso para a cultura, mas quando chega um projeto, às vezes o cara que está lá por trás não está querendo assinar, não está querendo resolver as coisas porque viu alguma falha no projeto. Então, o CETRED pode se constituir num instrumento, e nós estamos fazendo isso, vamos criar um grupo específico de advogados para poder ver os aspectos formais dos editais e dos projetos, e um grupo de projetistas para ajudar as pessoas a fazer os seus próprios projetos, e aquilo que é essencial, que é a prestação de conta dos mesmos projetos. Isso é um esforço que nós podemos fazer. Acho que o objetivo das fundações e de uma entidade como o CETRED é justamente corresponder a essa demanda. O artista já faz muito. Ele tem que prestar contas, ele tem que formular, ele tem que escrever projetos. Não deveria ser uma exigência do artista, que muitas vezes não trabalha conjuntamente. O artista não está numa empresa, às vezes ele é um senhor de si mesmo. Então ele está só. Ele não tem um grupo de 10 ou 15 pessoas que possa ajudá-lo nessas formulações. A universidade pode ajudar nisso. Aí você tem um divórcio, você tem muita força institucional da universidade, você tem o mercado e as pessoas na sociedade civil com muita potência, mas você não tem um link. Então o CETRED pode ajudar muito nisto, é um desafio. Não quer dizer que nós vamos conseguir, mas eu acho que tudo é possível quando se tem coragem de fazer. Eu estava até falando recentemente para o Fábio, o CETRED é criado pela OEA há 60 anos. E eu tenho certeza que depois daí nunca ninguém foi... Aliás, a UFC fazendo 70 anos, o CETRED fazendo 64 claro, agora. por que 60 não? anos, Claro, desculpa. vamos retomar o contato com a OEA. Por que não? Se somos filhos da OEA. Eu descobri recentemente, porque a sede da OEA é em Washington, que tem um belo Museu das Américas em Washington da OEA. É arte. Então, esse é o desafio. Mas para isso funcionar, tem que ter gente também com a cabeça como Sandro.
Porque se não tiver alguém que tenha a dimensão que o Sandro tem, já tive a oportunidade de conversar com ele, essas coisas não vão para frente. Primeiro que existe o ceticismo, que é a pior coisa que pode existir. É possível? Será? É pensar grande demais? Aí eu disse, o cearense para sobreviver teve que pensar grande, né? Senão morria de fome. Então por que não a cultura? E eu acho que o Dimas coloca um viés que a gente, na estrutura da Pró-Reitoria, a gente já atentou para isso, né? Por exemplo, a Pró-Reitoria ela é formada pelo pró-reitor, a pró-reitora adjunta, né, que é a professora Glícia Pontes, e também por coordenadorias. Uma delas é uma coordenadoria de projetos, né, que aí é exatamente visando isso, né, visando essa perspectiva. E também talvez é importante a gente caracterizar um pouco do modelo, né, da conjuntura nacional para a área de cultura, que a gente está agora no outro patamar, né? Eu acho que com isso nós temos aí as leis de incentivo, né? Você está falando da mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula. Exatamente, né? exatamente. Isso tem que ser tratado de uma maneira muito objetiva. Não se trata aqui de disputa ideológica ou coisa parecida, claro, não. Simplesmente o governo Bolsonaro e a casa de vovó Dedé sabe muito bem disso, em estar fazendo aqui o programa nos estúdios da casa, paralisou tudo, a política cultural que existia das políticas de incentivo, né? Das leis de incentivo, foi paralisado. Pois é. Absolutamente paralisado. E, evidentemente, com enorme prejuízo para eu gosto de dizer, como uma área de desenvolvimento econômico ligado à cultura. Que isso, sim, é área de desenvolvimento também. E isso paralisou. É por isso que o professor está fazendo essa... eu queria, inclusive, pontuar algumas coisas, né, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que já houve agora em 2023. A partir de 2024, você tem aí um aporte de 3 bilhões de reais com Aldir Blanc, né, até 2027, que é um volume considerável, né, a nível nacional. Recentemente, agora, em março de 2024, né, foi aprovado no Congresso o Sistema Nacional de Cultura, que a gente costuma brincar que é o nosso SUS, né, o SUS da Saúde. Mas esse sistema ele vai ser extremamente importante porque do ponto de vista da sustentabilidade, certamente, né? Da sustentabilidade e também da garantia, né, que você tem, que o Estado vai ter que prover não só a educação, a saúde, mas agora a cultura. Cultura também. Né? E a cultura entra com essa ferramenta, né? E ainda falta uma legislação, que é uma legislação da questão do fundo, né? Porque com o sistema você cria a coparticipação dos 3 entes federativos. Isso é um elemento importantíssimo. Porque agora você tem governo federal, o estadual e o municipal tendo a obrigação de prover a cultura, né? O que tem que se fazer agora, a partir da criação do CNC, né, do sistema, é o fundo, né, que num primeiro momento a discussão que se tem é que o aporte seja da ordem de 2% para a União, né, 1,5% para o Estado e 1% para o município. Ainda se discute, por exemplo, dependendo da dimensão do município, se esse aporte vai ser desse valor ou não, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que já está posto nessa questão do sistema que precisa agora ser implementado, né, e a questão, né, de ajuste esses percentuais. O que eu quero dizer com isso, viu, Fábio, é que essa realidade mudou, né? E que bom que tenha mudado, né? Porque com isso você tem a retomada do MINC. O MINC vem agora de uma maneira forte, de uma maneira consistente, né? A partir de uma legislação, né, que dá esse suporte. Então, assim, nós não temos mais como retroceder, né? Por isso que eu digo que esse movimento que as universidades começam a fazer também na criação das pró-reitorias é um movimento que, por exemplo, a Unilab já está discutindo a sua pró-reitoria, né? Agora mesmo conversando com o pessoal da Bahia, né, e a Bahia já tem uma tradição, mas a Bahia já pensa também, né, na criação de sua pró-reitoria. Então, acho que é um processo, né, que a gente não tem como retroceder aí. Que bom, né? Eu podia puxar para cá, né? O primeiro evento das pró-reitorias de cultura. Na verdade, curiosamente, eu pensei nisso. Por que não? Porque tem uma entidade que reúne os reitores das universidades federais, sim, né? Isso. Eu acho que seria uma boa ideia se o professor Custódio, o reitor, levasse esse movimento para lá, né? É porque talvez a gente ainda não tem volume, né, de pró-reitorias para poder caracterizar esse grupo. Não, por isso que eu falei da provocação do reitor lá, sim, né? Claro, o movimento já existe, né? Porque assim, muitas das universidades, elas já inclusive colocam na própria estrutura
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E Cultura, né? Porque verdade. boa parte do que a gente faz também está na área de extensão. Né? Mas quanto à questão de um evento nacional, nós já estamos puxando um evento nacional, né? Nós vamos ter o 2º encontro nacional de Cultura e Arte das Universidades Federais. Né? O primeiro foi o ano passado na UFBA, né? Na Federal da Bahia, e em novembro, agora de 2024, nós vamos estar realizando aí, que já vai ser uma forma, né, de mostrar comemoração também. a que veio essa Pró-Reitoria nesse âmbito nacional. Né? Dimas? Não, estou achando excelente, porque com essa lei, porque eu estava até conversando com o Sandro, o que importa é o elemento formal, o fundo ser constituído. Se é 2, 1,5% ou 1% no primeiro momento, mas não sendo assim, você já cria uma lógica. Porque já se coloca na cabeça de todo mundo que há um elemento formal e juridicamente necessário, que é um fundo para a cultura. Isso muda muito. E se a Universidade Federal sai na frente, na perspectiva formal, da capacidade de fazer projetos, isso é muito importante. Porque, de repente, a universidade faz uma parceria com os municípios, Fábio, são 184, você sai na frente, né? E agora eu queria chamar a atenção também, sabe, Fábio, de outros desafios que nós temos. Né? Um deles é a questão da interiorização. Né? Nós temos uma universidade que tem 5 campos no interior, né? E essa pró-reitoria não pode ser da capital. Né? Então, esse é um desafio, a gente já começa a fazer algumas exceções e vendo também as potencialidades, porque cada campus da universidade no interior atinge uma região, né? Então agora a gente vai passar por exemplo, por um mapeamento dessas regiões para ver as potencialidades, as características, né? Quais são as ações de cultura que você tem no entorno para poder trabalhar isso, né? Então você tem Itapajé, você tem Sobral, você tem Russas, você tem Quixadá e Crateús, né? Então são 5 regiões que a gente vai procurar atender, inclusive no ano que vem, né? Há uma perspectiva. Agora, em março, né, está sendo assinado já o protocolo para finalização, por exemplo, de um teatro do campus de Itapajé, né, um teatro de uma estrutura que a gente não tem nem aqui, são 400 lugares. Você tem ideia, só esse teatro. A UFC não tem uma concha acústica, mas não tem um teatro. Exato. E aí, tem um teatro universitário, mas é pequeno. 100 e poucos lugares. São 400 São lugares. 400 lugares, e a estrutura dele, por exemplo, só para você ter uma ideia, ele tem 9 suítes, ou seja, permite que a gente possa, né, levar companhias para lá. Esse é um desafio. Então, a questão da interiorização também, que é um compromisso nosso. Um outro compromisso, e aí talvez seja um duelo, mas eu acho que é um duelo bom, né, de se travar, que é com relação aos saberes populares. Né? Então, a gente está entrando agora, né, o reitor já sinalizou, inclusive, para esse ano, 15 professores visitantes, né, que serão notórios saber. Então, aqui a gente tem a figura do mestre da cultura. A ideia é que a universidade se abra, né, para promover esse diálogo nos processos formativos, então que a gente traga o mestre da cultura para dentro da universidade e que os nossos alunos também possam ir para os territórios, né, e com isso a gente fazer esse diálogo e ampliar um pouco mais essa formação dos nossos alunos. Né? Então, esse é um desafio que a gente pretende, inclusive, agora trabalhar, né, na construção de uma resolução, né, que oficialize todo esse processo. Isso já vem sendo desencadeado por algumas universidades, foi encabeçada pela UNB, né, e algumas universidades têm, mas eu acredito que nós, inclusive, vamos dar um passo adiante, quando a gente já coloca institucionalmente esse mestre da cultura vindo como um professor visitante. Né? Então, você já traz essa categoria, você já dá todo o arcabouço jurídico para poder, inclusive, fazer o seu pagamento, por exemplo. Né? Que esse era um entrave que se tinha do ponto de vista financeiro. As fundações... Então, esse é um desafio, né, que eu acho que isso mexe com a comunidade como um todo, porque a ideia, né, a gente sabe que o saber popular ele não é só na área da cultura, mas você tem outros, né, saberes aí que podem ser implementados com isso. Né? É uma das maiores críticas, né, que se faz no caso da UFC, é um certo, como se fosse uma ilha, sabe, isolada do resto da sociedade. Eu acho que a cultura acaba cumprindo um papel muito importante de criar canais mais fluidos, né, e onde essa relação se dá de uma maneira muito interessante, até porque
na medida em que o professor Custódio se torna reitor da UFC, trouxe logo essa pauta, né, desse corredor cultural que mexe demais com a cidade, né, é extremamente importante, né. Praticamente todos, se você pegar aqui, todos os governadores do Ceará dos últimos 40 anos foram alunos da UFC, né. Os presidentes de assembleia também, e por aí vai. Então, poder político... Os governadores não só foram do UFC, como fizeram política iniciando o UFC. Cid, Luiziane... Sim, oriundos do movimento estudantil. Tá aqui, na época, o Dimas era uma das lideranças desse momento, né, na década de 90, 80 para 90, né? Algo em torno disso. E também a UFC, eu sou oriundo da UFC e sempre abordei esse ponto. Como ela é importante para o Ceará, na formação das pessoas, na formação da nossa elite econômica, toda ela é formada na UFC, um ou outro, talvez 1% somente que não, mas a gente não vê essa integração, Sandro. Você sente isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse movimento, inclusive, nós vamos aproveitar esses 70 anos para fazer isso, né? Para fazer com que a gente... o professor Custódio costuma dizer que nós vamos dar luz ao UFC, mas essa luz, na verdade, é a esses que já foram, mas precisam retornar, né? E esse diálogo que a gente precisa fazer. Então, eu vejo como um momento muito propício para a gente quebrar, né, esse ato que tem aí, para que a gente possa fazer essa integração. Que a UFC não seja uma passagem na formação das pessoas, exato, mas sim uma... Exato. Dentro do que o professor Sandro estava falando, dou só um exemplo. Você tem um campus maravilhoso. Os americanos chamam de célula máter, né? A universidade. Célula máter. Você tem Quixadá. Você tem a Universidade Federal do Ceará encravada numa região muito rica, porque ali você tem Morada Nova, que tem Quixeramobim, tem muita história envolvida nisso, não é? Centro da Tecnologia. Você tem a 6 quilômetros uma cidade histórica que manteve, inclusive, em parte dela, os seus monumentos históricos, que é Joatama. Lá, Um distrito. Um distrito. E Renato Aragão e os Trapalhões, lá no passado, há uns 40 anos, entenderam que ali poderia ser feito filme. Fizeram o Cangaceiro Trapalhão. E, a partir dali, muitas produções. Produções, inclusive, para a Netflix, feitas em Joatama. A Área, que é um filme até com aquele ator hollywoodiano, foi feito também por ali. Quer dizer, esse recente filme do Lampião, que é eu esqueci o nome do... Gilson, né? Edmilson. Ele fez esse trabalho também lá, e a população, de maneira espontânea, começou a entender a questão da maquiagem, a questão de equipamentos, né? Então, você tem, por exemplo, imagina a cultura da Casa Vovó Dedé, você imagina, por exemplo, a Proreitoria e a universidade encravada ali. Se você vai para o Cariri, é outra riqueza imensa. Eu fui assessor da Violeta Reis, e ela trazia o pessoal do Museu do Louvre, do Museu de História Natural, e era um elemento fundamental a casa, o Mestre Nosa. Inclusive, peças de arte do Museu do BID, em Washington, são do Cariri. E você vê aquele divórcio. E ele falou uma coisa interessante aqui, o Sandro, que me lembrou a Violeta, porque a gente conversava sempre, ela dizia, tem as artes, os saberes. O Padre Cícero entendeu mais do que ninguém, chamou, que vem os artistas e os inventores. Então, ele queria trazer os santeiros de Minas Gerais, para emprestar o seu conhecimento ao pessoal. Muito disso, né, como o mestre Vitalino, isso não foi repassado, porque faltou instituições que entendessem a necessidade da reprodução dessa cultura popular. Essa ideia, a conversa, eu dizia, tem que se criar uma universidade popular do Nordeste. E tem que dar a esses professores que estão aí, ficando velhos, é como o Expedito Celeiro e a cultura acumulada, e a universidade, nesse sentido, não existe falta de recursos se você faz um projeto dirigido, inteligente em relação a isso. E a questão do notório saber é uma quebra na raiz dessa visão mais quase que... Está me faltando a palavra, que é uma universidade... Academicista? Eu estou falando no aspecto hierárquico, aquela coisa que se distancia. Ah, sim. Está pairando sobre todo o resto. Né, na verdade, a gente... indiretamente, a gente já faz esse diálogo, né? Claro. E aí, por exemplo, nós temos pesquisadores que vão até... pegam o saber popular e desdobram isso, né? O nosso menino que morreu, que era o grande
Nós temos o professor Matos, né, das plantas medicinais, né, que criou a Farmácia Viva, por exemplo. Ele era essa referência, né? Farmácia Viva é cultura popular. Exato, exato. É a cultura popular com a comprovação científica, Sim, juntando as duas coisas, né? Então, acho que esse é um exemplo, para mim, clássico aqui nosso, né? Doméstico, mas eu digo que mostra esse efeito, esse potencial que a gente tem. Gilberto Carvalho. Foi um pioneiro nisso, né? Exato. Bom, gente, nós chegamos ao... O tempo passou, foi... ao Vísceras, cheio de notícia boa na entrevista, porque são pontos fundamentais. Eu acho que a universidade fez muito bem quando estruturou essa... É um químico, o professor é químico, impressionante, né? Aí você disse... Eu brinquei, alquimista da cultura. O Fábio matou a charada, alquimista da cultura, isso, perfeito. Eu enveredei pelo lado da cultura a partir da gastronomia, né? Que tem tudo a ver com química, né? Exato, exato. E o nosso curso de gastronomia, diferente de outras federais, ele está dentro do Instituto de Cultura, né? Porque a gente entende a gastronomia como cultura. Sim, sem dúvida que é. Professor Sandro, muito obrigado pela sua presença aqui no Focus Colóquio. Tá? Teremos outras oportunidades, sem dúvida. Dimas, muito obrigado aqui a você agora em outro papel, tão importante quanto uma Pró-Reitoria de Cultura, que é o CETRED, que ele é um mecanismo de dar velocidade e dar viabilidade a muitos projetos também na área de cultura. Então, muito obrigado a vocês dois e em breve estaremos de volta aqui no Focus Colóquio. Obrigado. Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucá e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia? Sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ele acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.